Essa é a pergunta de número 22, né, que o nosso irmão José Batista, né, aqui de Erechim, mandou pelo e-mail escritor.fernando@yahoo.com.br. A dúvida dele é o seguinte: Jesus fala, né, nos ensinamentos dele, nas escrituras, sobre a separação do joio e do trigo. Aí ele quer saber de quem ele falava, quem é o joio e quem é o trigo, né? Então vamos procurar nas escrituras ah, saber quem é o joio e quem é o trigo que ele falava, né? Essas duas coisas estão ligadas também, que ele também fala da separação das ovelhas do cabrito, parece que é tudo uma coisa só. Vamos ver então. Vamos procurar, quem tem a sua Bíblia pode abrir, né, em Mateus capítulo 25, versículo 31. Podemos ler assim: o juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará as ovelhas dos cabritos. Podemos notar Jesus ensinando que no dia do juízo, o dia de todos prestarmos contas da nossa obediência ou desobediência, ele irá separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas são os filhos obedientes à palavra de Deus, que ouvirão a sua voz, seus ensinamentos, né, através da boca de Jesus, é que se converterão e irão fazer a vontade de Deus na terra, né? Os cabritos são os filhos rebeldes e desobedientes, né, que fecham seus ouvidos para seus ensinamentos e não aceitam se converter e ressuscitar da morte espiritual onde foram lançados desde seus nascimentos por seus pais, pela tradição, né? Esses são como cabritos que vivem seguindo as suas vontades próprias e desejam viver sozinhos como vivem as pessoas da tradição, diferente das ovelhas que ouvem a voz do pastor e confiam nele. Podemos ver a semelhança com o joio, que são semelhantes aos cabritos, e o trigo, que são semelhantes às ovelhas. Jesus revelava que veio trazer não a paz, mas a espada na terra. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim: Não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Podemos notar Jesus ensinando que veio para dividir a família carnal. Ele iria separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. Ou seja, o crente que aceitasse nascer novamente, seguir os seus ensinamentos, iria viver uma vida nova, longe do caminho errado da tradição em que foi criado por seus pais desde pequeno. Assim iria ocorrer a separação do joio e do trigo. O novo convertido, o trigo, a ovelha, iria desagradar sua família carnal, seus irmãos, seus pais, seus avós, amigos, etc. Ele iria defender o reino de Deus e a sua justiça, que é bem diferente da tradição, do reino dos homens sem coração. Desta forma, eles se tornariam dignos de serem chamados de filhos de Deus, e por estarem vivos fazendo a vontade de Deus, seriam aceitos em seu reino. Deus iria separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas iriam para o reino preparado por Deus desde o princípio, os cabritos iriam para o lago de fogo e enxofre, preparado para os rebeldes. Foi por este motivo que Jesus revelou que veio tirar os filhos dos pais e ressuscitá-los da morte espiritual, onde foram sepultados pela sua tradição rebelde. O problema é que as pessoas são muito sentimentais e são muito apegadas em suas famílias carnais, mesmo elas sendo rebeldes e pecadoras. Assim, continuam passando a mão em suas cabeças, apoiando seus erros e sua rebeldia, mesmo sabendo que estão se tornando cúmplices do pecado dessas que os levam para longe do caminho da salvação e aceitação por Deus em seu reino. São como os receptadores de produtos roubados, que incentivam o pecador a continuar roubando, sabendo que sempre haverá aquele que compra produtos roubados. Assim,
é o crente que não repreende seu irmão para salvá-lo da perdição e livrá-lo do lago de fogo e enxofre. Nesse ensinamento, Jesus ensina que o convertido que iria segui-lo não mais iria apoiar os erros de seus irmãos, seria por isso odiado por esses. Da mesma forma que também ele era odiado por todos por defender a verdade que condena a mentira. Muitos crentes renunciam à sua salvação e preferem ficar ao lado de seus familiares, mesmo vendo que são maus exemplos para o próximo, pois não fazem a vontade de Deus. Muitos homens foram chamados por Deus na Escritura para se tornarem bons exemplos como Jesus o foi em seu tempo. Mas a primeira regra era o afastamento de suas famílias que seguiam a tradição e não agradavam a Deus. O próprio Jesus nos deixou esse exemplo em Mateus capítulo 2, versículo 46. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos esperavam lá de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com isso podemos ver, né, que as duas coisas estão ligadas, o joio e o trigo e as ovelhas e os cabritos. Jesus falava dos filhos rebeldes, né, a palavra. Bom, quem tiver alguma dúvida, né, pode me mandar pelo meu e-mail, né, escritorfernando@yahoo.com.br, que assim que possível eu vou colocar, né, a resposta aqui no Yahoo. Obrigado, quem gostou pode curtir nosso canal. Obrigado.